Bom dia, meus irmãos. E feliz sábado, em nome de Jesus Cristo. Como é que será que anda o povo de Deus nessa parte do mundo? O povo do Senhor, o povo do Advento, que foi marcado e comprado pelo sangue de Jesus para pregar as 3 últimas mensagens de Deus nessa terra. A mensagem de advertência, a última mensagem de advertência que Deus trouxe. O povo de Deus está pronto para dizer em nome de Jesus, feliz sábado. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me encho de esperança quando eu consigo chegar na casa de Deus pela manhã de sábado e ver os irmãos, os filhos do Senhor que souberam escolher a melhor parte. Essa é a melhor parte. Esse é o melhor momento e é o melhor lugar. O Senhor Deus está presente. E para você que nos ouve em sua casa, feliz sábado também, em nome de Jesus. Estamos na igreja de Framingham, no Dia Internacional da Mulher. Que Deus abençoe você ao abrir a sua Bíblia em casa. Que Deus abençoe você para que encha a sua vida de bênçãos e de poder e faça da sua vida e da sua história aquilo que Deus planejou para a sua casa, para a sua esposa, para a sua filha, para a sua irmã, para a sua mãe, para todas as pessoas que fazem esse conjunto tão grandioso, criado já na sexta-feira no Éden, pelo Deus eterno. Só que nesse momento nós vamos nos inclinar perante o Senhor. Nós já oramos aqui, mas queremos orar com você também que está em casa, pedindo a Deus que em nome de Jesus Ele se faça presente e nos batize com o Espírito Santo. Quem puder, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar junto com nossos irmãos de casa. Misericordioso, santíssimo Deus eterno. Louvado seja o teu nome pelo dom do Senhor Jesus Cristo, através destas mãos que tu nos criaste, Senhor. Eu te agradeço pelo sentimento que o Senhor colocou no meu coração de mulher. E com esse sentimento agora, Senhor, nesse momento, ajoelhada na tua presença, eu quero louvar o teu nome, Senhor, porque o Senhor, pela tua graça, pela sua bondade, misericórdia e tão perfeito amor e sabedoria, resolveu fazer-nos, Pai Santo, nos criando, Senhor, parte dos homens, daqueles que o Senhor criou para que fôssemos amparadas debaixo de seus braços. Senhor, nós estamos muito felizes porque essa foi a porção que o Senhor nos deu. E queremos nessa manhã de sábado encher o nosso coração e receber de Ti aquilo que o Senhor planejou para nós quando o Senhor nos criou. Em tuas mãos eu coloco todas as mulheres em suas casas que estão nos ouvindo. E coloco também, Senhor, a nossa igreja aqui, para que sejamos aqueles que vão levantar o baluarte, Senhor Deus, de mulheres que não querem se assentar em trono, Senhor, mas que querem levantar o cetro do Evangelho de Jesus bem alto, mostrando que Deus está certo e que Satanás está errado. Em nome de Jesus, aceita-nos agora e batiza-nos com o teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Essa igreja sempre recebe muito bem. Tem uma característica toda especial a igreja de Framingham. Ela recebe com muito amor, com muita proteção. Nós nos sentimos aconchegados aqui entre tantos momentos especiais. E hoje eu queria falar com vocês a respeito de algo muito grandioso, que foi criado por Deus, para um propósito todo especial. Vocês sabem que eu vim falar sobre a mulher. E às vezes não é tão interessante falar sobre esse assunto. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei para pregar numa igreja grande, muito grande em São Paulo, e um rapaz, no final, comentou comigo: Maísa, quando eu soube que era uma mulher que ia pregar, eu fiquei muito chateado. E eu pensei assim: eu vou arrumar um jeito e vou embora para outra igreja. Mas ele falou que por fim acabou ficando. E no final ele pediu para conversar comigo. E eu olhei para ele e eu pensei em algumas coisas. Meus irmãos, mais da metade da população do mundo são de mulheres. Mais da metade da população da igreja são mulheres. Infelizmente, existe um lado que não é muito bom. Por exemplo, todos os lugares nós temos crianças, bebezinhos, adolescentes, jovens, homens e mulheres.
senhoras e pessoas de mais idade. Mas as pessoas de mais idade são discriminadas em alguns países. Não em todos do mundo. Alguns lugares do mundo, as pessoas de mais idade, elas são amparadas e são consideradas como a coroa da sociedade. O prêmio da sociedade. Em outros lugares, as crianças são discriminadas. A elas não é dado amparo, não é dado força, nem cuidado. Mas não é em todos os lugares do mundo. Existem lugares, como este país, que pretende proteger as crianças que possuem. Os negros também são discriminados. Não em todos os países do mundo, mas em boa parte deles. Se encontra negros sendo discriminados em vários lugares, mas não é em todo lugar da terra. Agora, a notícia triste desta manhã é que em todos os países do mundo se discrimina mulheres. Por quê? Onde isso começou? Com certeza, isso não começou no Éden pelas mãos de Deus. Você não é culpado pelo que não sabe. Por muitos anos, o mundo ensinou que a Terra era quadrada, sustentada por 4 elefantes. E os maiores catedráticos de um certo tempo no passado acreditavam nisso e ensinavam isso nas universidades. E ai de quem ensinasse o contrário. Mas hoje se sabe o contrário. Nós não somos culpados porque não sabemos alguma coisa, mas somos responsáveis. Nossas atitudes são regidas pelo que aprendemos dos pais, por imitação e até por dedução. Às vezes, nosso comportamento em dizer certas frases, por exemplo, só podia ser mulher no volante. Ou então, lugar de mulher é... Veja como todo mundo sabe essa frase. Por que nós temos estas frases que comentamos, que dizemos e que às vezes não é a realidade? E você, mulher? Quem que é você? Quem você é de verdade? Diante de Deus, eu queria te fazer essa pergunta. Quem que é você? Como que você é vista? Qual era o plano divino em criar a mulher? Como que Deus pensou isso? Gente, toda vez que a gente para pensar em Deus, nós nos surpreendemos. E eu queria que agora você fizesse uma viagem bem longa, há 6.000 anos atrás, e tentasse imaginar aquela sexta-feira. Tudo estava perfeito. Imagine o mundo saindo das mãos especiais de um Deus que tem a sabedoria maior do que todas as coisas, maior do que qualquer pensamento e de qualquer limite que você possa impor. Ontem à noite, lá na casa da Keila, nós estávamos estudando, durante os momentos do sábado, sobre como foram esses momentos. A sabedoria grandiosa de Deus. Quem é Ele? Como é que a coisa funciona? Então eu queria que você imaginasse como foi o mundo de antigamente. Imagine que um local que hoje nós encontramos asfalto era ouro puro e pedras preciosas. O caminho para as pessoas andarem sobre onde eles colocavam seus pés era ouro e pedra preciosa. Agora, imagine as árvores. As árvores possuíam brilho, não eram hoje envergadas e tortas como elas se parecem, embora ainda possam ser muito bonitas. Mas o mundo de antigamente era tão perfeito, belo e especial, que não existem palavras que possa descrever. Os animais, no entanto, eles não possuíam esse aspecto de bestialidade que hoje possuem. Eles não falavam, mas entendiam perfeitamente o que as pessoas falavam. Consegue imaginar o que é isso? Aí você vai dizer, um tipo de raciocínio? Meus irmãos, isto é outro capítulo. Mas, meus queridos, o mundo era tão bom, e lá estava o Deus eterno, naquele momento, agachado no chão, com o barro. Eu não sei se ele usou saliva, porque uma vez, para ele curar alguém, ele usou saliva e barro. Mas ele fez ali um boneco no chão. Estava um boneco pronto. E sopra sobre o boneco parte de si, que é o fôlego de vida. E então o homem começa a se mexer e se torna alma vivente. E aquele ser que aparece se torna a coroa da criação.
O prêmio de Deus para mostrar, tudo isso que você está vendo é seu. E os anjos todos cantaram e aplaudiram naquele momento. E o homem começa a andar. Parecia que tudo estava perfeito. Tudo estava completo. E Deus chega e fala bem assim, nossa, tudo isso aqui é bom. E faz o homem começar a caminhar. Tente imaginar você caminhando no meio daquele mundo perfeito, com animais perfeitos, árvores perfeitas, uma verdadeira riqueza. No entanto, quando o homem estava andando ali, ele sente falta nesse mundo perfeito de algo especial. Que engraçado. E eu sei que eu estou falando para muitos homens nessa manhã que entendem uma frase das mais perfeitas que eu já ouvi. Olha isso aqui. Homem solteiro infeliz é o que não conquistou verdadeiramente uma mulher. Ele pode ter conquistado muita coisa. Pode ter um grande trabalho. Eu estou vendo alguns homens fazerem bem assim. Pode ter conquistado um grande trabalho. Pode ter aprendido muitas coisas grandiosas e se tornar um mestre em sabedoria. Mas se ele não conquistou verdadeiramente uma mulher, ele se sente incompleto. Agora eu vou dar a descrição do homem casado infeliz. É o que não conquistou verdadeiramente a sua esposa. E Adão sentiu isso já lá no Éden. Lá no Éden. Ele, na hora que viu tudo que era bom, ele chega para Deus e reclama. No coração de Adão, já sentia falta daquela que veio para cobrir falta. A mulher fez falta no mundo antes de vir à existência. Gostou? As meninas começaram a sorrir ali. Mas é verdade. Você já parou para pensar isso? Adão percebeu que para ele não existia nada. Ele precisava de alguém que para ele veio ser uma bênção. E o Senhor Deus então o faz dormir. E eu fico pensando às vezes, por que Deus não deixou Adão ver a criação da mulher? Não sentia dor mesmo, não é? Era só tirar um pedaço dele, não ia ter dor nenhuma e falar, Adão, vamos fazer juntos essa mulher aqui? Não, Deus fez com que ele dormisse. E ao dormir, então, o Senhor Deus tira um pedaço do seu lado, de um dos lugares onde as mulheres mais gostam de estar, não é? E ali daquele ladinho, Deus pega aquela costela e ali molda com o mesmo cromossoma, a mesma carne, o mesmo sangue de Adão. E traz aquela mulher que era osso dos seus ossos. E ele olha para ela e acha que ela é a coisa mais perfeita que tinha em toda a criação. Você já parou para pensar isso? Naquele dia, naquela sexta-feira, ninguém dizia esses provérbios, só podia ser mulher no volante. Interessante, o homem mais inteligente da terra não dizia isso. Por quê? Não é interessante algo assim? Agora vejam que coisa, na hora que Deus fez o homem, os anjos estavam preparados para aquilo. Porque Deus havia dito para os anjos, eu vou criar irmãos para vocês. E então quando o Senhor Deus veio fazer a criação aqui, os anjos vieram junto. Desceram aquela multidão de anjos para ver, para presenciar pela primeira vez na história do universo, como que Deus tinha a capacidade de criar. Porque até então os anjos não tinham visto Deus criando nada. Por isso que um dia, daqui um tempo, Salma, quando nós formos embora e passar o milênio, Deus vai ter que criar outra vez na nossa presença, para nós também vermos como é criar. Você já parou para pensar isso? Deus precisava mostrar para os anjos a beleza do que é, como é a criação. E os anjos ficaram maravilhados vendo tudo aquilo. Mas nenhum deles tinha ideia de algo que eles nunca tinham visto. Eles nunca tinham visto, jamais, uma mulher. Porque o homem é meio parecido com os anjos, não é? Hã? Você consegue imaginar? Os homens deram um sorrisinho, mas são. Para nós, vocês são. Olhe bem. Deus tem aparência próxima a de quem? Nós somos semelhança de quem? De Deus. Você tem alguma dúvida? Nós somos semelhança de Deus.
Agora percebe que coisa fantástica. Jesus veio aqui com a semelhança humana. A aparência dele é semelhança humana, aquele porte nobre, digno. E todos os anjos que apareceram até hoje, eles são parecidos com os homens, embora os anjos não possuem sexo. Eles não possuem sexo. E não me pergunte como é, porque você só vai entender daqui uns dias, porque eu também não entendo. Mas eles não possuem sexo, não são homem nem são mulher. São anjos. Ok. Agora, criação de uma mulher foi algo muito diferente. O Senhor Deus teve que fazê-la completamente diferente de tudo que existia. No entanto, a única que nasceu de algo vivo, que foi criada de algo que já existia vivo. Pode imaginar? E na hora que ele sopra naquele pedaço de carne, não foi num pedaço de barro, na hora que ele sopra num pedaço de carne, aquele pedaço de carne então começa a viver, a olhar e a sorrir. Você consegue imaginar como foi o primeiro olhar de Eva? Consegue imaginar a pureza que havia naqueles olhos? E a primeira palavra? Que música que deve ter saído dos lábios daquela mulher? E o Senhor Deus pega ela na mão rapidinho, depois de dizer, eu sou seu pai. Você foi criada para algo muito especial, vem aqui. Ele não podia comentar muita coisa antes de trazer Eva para perto de onde, e somente onde ela seria completa. E Eva vem então, e veio, imagina ela andando no meio do jardim, em direção a alguém que estava dormindo. E o Senhor Deus vai ali, mexe em Adão. Adão, acorda. E Adão abre os olhos. Na hora que ele abre os olhos, ele fala, novidade, não é? E ali estava aquele prêmio grandioso. Ali estava um presente grandioso para Adão. Feita do seu próprio corpo, pronta. E o Senhor Deus apresenta para ela, fala, Adão, eu te fiz essa, tá bom assim? E Adão diz então, essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Já pensou isso? Eu imagino o primeiro toque que ele deu nela, ali segurando nas mãos dela. Imagine trazendo ela para perto de si, olhando ela mais de pertinho. Gente, isso deve ter sido algo muito grandioso, muito especial. Consegue mexer o seu coração na hora que a gente fala isso? Eu sei que os homens, eles têm mais firmeza em dizer que sentem as coisas como são. E eu me lembro da minha mãe, na simplicidade dela, que dizia o seguinte para mim, Maísa, homem não sente dor. Homens não sentem dor? Não? Oh, sentem sim! Os homens, muito, que bonito! Os homens quer dizer muito. Homens têm sentimentos tão profundos quanto a mulher? Tem sim, vamos desmistificar algumas coisas. Os homens quando amam, amam muito. Os homens quando sentem, sentem muito. E vão muito profundo naquilo que sentem. Aonde eles conseguiram isso? Em Deus. Vejam que os dois são a mesma carne. Vieram do mesmo local, gente. São feitos praticamente da mesma forma. No entanto, quem mais estava ali observando a felicidade do casal? Os anjos estavam contentes, aplaudindo e felizes, observando todas aquelas coisas e dizendo, meu Deus, como o Senhor é perfeito. Quem mais estava observando? Espírito Santo, Jesus e quem mais? O inimigo de nossas almas. Além do ser celestial, o inimigo de nossas almas estava ali olhando. E meus irmãos, não se deixem confundir. Satanás tem muito inveja da felicidade. E ele, tudo que vê belo e perfeito, ele tenta destruir. Tudo que é bom e digno, ele tenta trazer a nódoa do pecado sobre aquilo. E ele, quando observou tudo aquilo, ele disse, a coisa que o homem mais precisa, que ele mais necessita, saindo da boca do próprio homem e da boca de Deus, eu vou estragar. Abra sua Bíblia em Provérbios 18. Provérbios 18. Provérbios 18. A última criatura formada por Deus foi a única criada a partir de um ser vivo.
a mulher. Abra a sua Bíblia em Provérbios 18. Ao abrir sua Bíblia em Provérbios 18, permaneça com a sua Bíblia aberta em Provérbios, porque nós vamos ler 2 textos para que seu coração se encha. Lembrando que toda vez que você abre a Bíblia, é Deus falando com você. É o Senhor Deus enchendo o seu coração. Não perca o privilégio de abrir uma Bíblia nessa manhã. Provérbios 18, verso 22. Leia. O que está escrito aí? O que acha uma mulher, acha uma boa coisa e recebe o favor do Senhor. Algumas Bíblias dizem o que acha uma esposa. Acha uma boa coisa e recebe o favor do Senhor. Agora veja em Provérbios 19, verso 14, que eu acho muito significativo que você encontra aí. O capítulo 19, o verso 14, diz o seguinte: olha, homens, vejam que coisa linda. Casas e bens são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Uau! Vocês estão vendo? Nós podemos receber heranças daquelas pessoas que viveram antes de nós. Benefícios que conseguimos através do esforço e do suor do nosso trabalho. Mas de onde vem a mulher prudente? E uma boa esposa vem de onde? Do Senhor. É Deus que dá. Mas onde elas estão? Amém, amém. Alguns responderam, a minha está do meu lado. Outros abraçaram bem de pertinho a sua. Meus irmãos, mas por que hoje nós temos tantos casamentos fracassados? Por que hoje nós temos tantas dificuldades no mundo, nessa unidade tão bonita formada de duas partes de seres, homens e mulheres? Por quê? Do Senhor vem a mulher prudente, cantada em versos, desejadas em todas as culturas, amadas e odiadas, eternizadas nos corações masculinos, tem sido motivo de glória e de miséria, de lágrimas e de sorrisos. A mulher, que é mãe, esposa e filhas, tem sido ataque frontal do inimigo de Deus, desde o início do Éden. Por quê? Desde o primeiro dia no Éden, você se lembra que a mulher também foi a primeira a pecar? Em quem Satanás encontrou apoio para começar o seu reinado? Você já parou para pensar nisso? Por que naquela descrição tão bonita, tão esperançosa, tão cheia de brilho, tão perfeita de Deus, Satanás focou especialmente a mulher? Por que ele foi nela? Por que ele disse, dentro do seu conselho infernal e diabólico, para os seus anjos, que seria para a mulher que ele encontraria um motivo para fazer dela a primeira a entrar no seu reino? E o mais triste disso, não é que ela foi a primeira, é que ela se tornou um objeto de Satanás para levar Adão a pecar. E vejam que Satanás usou da mulher. Primeiro, uma ordem de Deus, que ela desobedeceu. Segundo, um poder de Deus, que ela usou mal. Qual foi a primeira ordem de Deus que ela desobedeceu? Mulher, não se aparte de perto do seu marido. Lembra-se disso? Foi uma das primeiras orientações que Deus deu para Eva. E quando ela saiu de perto do marido, ela caiu. Esteve alvo, próximo, bem próximo de Satanás. Meus irmãos, eu quero levar vocês a pensarem num detalhe. Hoje em dia, na nossa igreja, é muito fácil ouvir uma pessoa dizer, nós vamos ficar 4 meses separados, mas é para benefício da nossa casa. Ele vai ficar morando lá em Boston e eu vou morar na Flórida, mas é só para melhorar nossa condição financeira. Não, eu vou para o Brasil, ele vai ficar aqui mais uns 2, 3 anos. Eu estou vendo várias pessoas fazerem assim. Vocês já perceberam que existem alguns conceitos que nós hoje ainda fazemos, que infelizmente ainda cometemos, para prejuízo, não para benefício da família? Desde o primeiro dia, transgredir orientações de Deus trouxe miséria para o mundo. Essa foi a primeira orientação que Deus deu para Eva. Agora, um dos maiores dons da mulher, o dom da persuasão.
Vocês sabiam que as grandes empresas hoje, quando querem persuadir para que o mundo compre o que eles querem que seja vendido, eles colocam uma mulher para pensar no método. Você sabia disso? As mulheres pensam no método de como deve ser vendido aquilo de forma melhor, mais ampla, mais poderosa no mundo. Por quê? Porque a mulher tem maior capacidade de persuasão do que o homem. Meus irmãos, as diferenças entre um homem e uma mulher não estão somente no tamanho das luvas. Hoje pela manhã, quando eu fui colocar a luva, e o Leandro foi colocar a dele, eu fiquei pasma, eu falei para ele, nossa, que dedão. E a minha luva era tão pequenininha que eu fiquei pensando, falei, gente, uns dedinhos pequenininhos. E ele falou, que fininhos, né? As diferenças entre homens e mulheres, elas estão muito além da aparência física. Mulher sente mais frio do que homem. Porque naturalmente o seu corpo foi feito para reter menos calor. Mulher retém mais sal, por isso elas engordam mais. Porque o seu corpo foi feito para ter mais resistência na hora do parto. Por isso elas precisam reter um pouquinho mais de sal. E um dia a gente pode entender melhor isso. As mulheres possuem uma visão completamente diferente dos homens. Quando eu ando na estrada com meu esposo, eu só vejo as florezinhas, quantas vermelhinhas, branquinhas e amarelas. E todo momento eu peço para ele, você pode parar? Você pode parar? Porque eu quero ver os detalhes. Se eu pedir para ele descrever por onde nós passamos, ele pode dizer os caminhões que passaram, ele pode dizer que cidade foi que passou, e jamais a cor das coisas, nunca, não se lembra de nenhuma delas. Você já percebeu isso? Por que nós somos assim? O Senhor Deus tirou de Adão alguma parte que ele só teria como complemento se ele tivesse essa parte de volta. É o complemento dele, nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher pensa com o coração. Age pela emoção e vence pelo amor. Mulher que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada um deles num único olhar. E a mulher passa por transformações várias durante um mês. Irmãos queridos, a vida da mulher é um eterno transformar-se. Por isso que às vezes os homens olham assim um para o outro e falam, eu não entendo a mulher. Porque a mulher é pequenininha, quando ela passa dos 5 para os 8 anos, ela recebeu uma quantidade tão grande de informações dentro do seu corpo, na área fisiológica, que ela já não é mais a mesma pessoa dos 5 anos de idade. Dos 8 anos até os 13 anos, ela já é outro ser, que não era aos 8 anos de idade. Dos 13 anos aos 18, ali aparece um outro ser humano, no mesmo corpo. Dos 18 aos 35, é um outro ser humano, que começa a desabrochar, e que deixou para trás um monte de lembrança, mas hoje ela ainda é um pouco mais inteira. Dos 35 aos 45 anos, a mulher muda outra vez. Eu estou chegando lá. Dos 45 anos em diante, ela se transforma num misto de todas as coisas que todas essas mudanças foram trazendo para a sua existência. Por isso é que é difícil entender. E agora vem o principal. Com todas as mudanças que eu descrevi aqui, com todos os desafios que eu acabei de falar aqui nesse momento, cada mulher é um mundo diferente. Não existe nenhuma igual. E eu estou vendo alguns homens fazer assim. Mas eu quero dizer um detalhe. Mulher que cobra de si a perfeição e vive arrumando desculpas para os erros daquelas pessoas que ela ama. Não é verdade? Quando a gente aponta alguma coisa numa pessoa que a mulher ama, ela fala, peraí que eu vou te explicar melhor. Não é bem assim. Ela arruma uma desculpa. Se é quem ela ama, rapidinho. Que hospeda dentro do ventre
outras almas. Ela dá luz ao filho, depois ela fica ceguinha pela beleza da criança. Que dá asas para que toda a família possa voar. Mas quando os passarinhos dela partem do ninho, ela fica chorando. Mulher que se enfeita, perfuma todinho o leito, coloca talquinho, perfuminho na cama, ainda que o amor dela não perceba e não note os detalhes. Que como uma mágica transforma luz e sorriso, as dores que sente na alma, ela cobre tudo só para ninguém notar, quando ela quer ganhar alguma coisa. E ainda tem que ser forte, dar o ombro dela, para que todo mundo que precisar chorar. Feliz do homem que por um dia conseguiu entender uma mulher. Mas a Bíblia já descreveu melhor a mulher. Abra sua Bíblia em Provérbios 31. Vai lá em Provérbios 31, para encher o seu coração. E o interessante é que todos nós imaginamos Provérbios como tendo sido escrito quase todo por Salomão. Mas essa parte aqui não foi escrito por Salomão, foi escrito por quem? Por quem foi escrito Provérbios 31? Por Deus por trás de quem escreveu, certo? Porque Deus inspirou isso aqui. Dá uma olhada como começa. Vamos ver junto. Palavras do rei Lemuel, rei de Massá. A profecia que lhe ensinou quem? Meus irmãos, isto que vocês vão ler em Provérbios 31, Deus falou através da boca da mãe de um rei, o rei Lemuel. Mas ali a partir do verso 10 é que você encontra. Provérbios 31, verso 10 em diante. Vamos ler juntos. Todo mundo bem de olho na sua palavra, na palavra de Deus, para que Deus possa falar com você. Diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? Irmãos, eu comecei dizendo que mais da metade do mundo, a população mundial, mais da metade é mulheres. E a Bíblia começa, mulher virtuosa, quem a achará? Por que a Bíblia diz que é difícil de achar? Se nós temos mais da metade do mundo feminino. Aqui diz que é um tipo especial de mulher, não é qualquer uma. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. E o coração do seu marido confia nela e a ele não lhe falta riquezas. Irmãos, o que é isso que vocês estão lendo? Eu vou fazer uma pergunta para você, mulher querida. Seu esposo confia em você? Ele confia? Em que sentido é essa confiança que está escrito aqui? Confiança porque a ele, por causa dessa confiança, não lhe falta riquezas. Ele tem por ela um respeito tão grande que ela sabe como agir, que ele não tem medo nenhum de olhar para a situação e dizer assim, essa mulher vai saber administrar muito bem a minha riqueza. Interessante isso, né? O próximo. Ela, o verso 12, lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O que é isso? Irmãos, eu tenho sido questionada, muitas vezes, a respeito do qual é a melhor mulher para um homem. E eu sei que os solteiros podem estar se perguntando isso também. E já se perguntaram isso. Qual o melhor tipo de mulher para um homem? E eu me lembro que numa entrevista de televisão, aonde todo inverso é correto, você sabe que na televisão o bom passa a ser certo e o certo passa a ser errado, né? Chegaram para um galã do momento e perguntaram para ele, qual é o tipo de mulher que você gosta? Loira, morena, branca ou preta? Aí ele olhou para aquela multidão de mulheres na frente dele, falou assim, as cheirosas. Ele não disse que era um tipo, ele disse que era uma maneira de ser, uma qualidade, não é? Por que ele disse isso? Meus irmãos solteiros que estão me ouvindo, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida. A melhor mulher para um homem casar é aquela que é uma bênção, não que é uma maldição. E qual é o tipo de mulher que é uma maldição?
Porque ela não se torna uma maldição depois que casa. Ela é uma bênção antes e será uma bênção depois. Ou ela é uma maldição antes ou será uma maldição depois. Que tipo de mulher é uma bênção? Que tipo de mulher é uma maldição? Que tipo de mulher faz bem todos os dias de sua vida e não mal? Veja o verso 13. Busca lã e linho e trabalha com mãos hábeis. Opa, não é aquela que fica sem fazer nada? Satanás adora os extremos. Ou fazer a mulher trabalhar demais, ou fazer ela não trabalhar nada, achando que ela deve ser sempre uma dondoca. 14. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. Olha que mulher laboriosa. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa a todas as suas servas. Ai, vem cá, nós não temos servas, né? Não temos empregadas. Mas aqui pode dizer que nós somos responsáveis por todo o andamento direto dentro de casa. A gente não deixa nada por fazer. Continua. 15. 16. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com o fruto de suas próprias mãos. Meus irmãos, hoje em dia, o mundo quase inteiro pensa que mulher não tem capacidade psicológica para decidir ou não na compra ou na venda de alguma coisa. Vocês sabiam? Eu fico impressionado por que isso. Embora as mulheres sejam visadas e observadas na percepção, não se confia nela no ato e na responsabilidade de comprar e vender. Por quê? De onde começou isso? Aonde isso começou? Eu estou fazendo essas diferenças para que nós possamos ver todos os pontos onde o diabo conseguiu pegar, onde conseguiu machucar, destruir, para que as pessoas não acreditassem no que Deus disse. Continua o 17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Nossa, ela faz exercício físico. Amor, eu vou fazer exercício físico a partir de segunda. Combinado? Vocês viram isso daqui? Ela faz exercício físico. Ela trabalha. Ela faz por onde ter um corpo bonito. 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. E o que mais? E a sua lâmpada não se apaga de noite. O que é isso que vocês estão lendo no versículo 18? Do que está falando aqui? Ela prova e vê a sua mercadoria. Ela está falando dela mesma. E a sua lâmpada não se apaga de noite. É uma mulher que é esposa, que é mulher, que é amante para o seu marido. Vocês estão vendo isso aqui? Interessante, né? Veja que a Bíblia não é louca. Deus, ele ama certas áreas especiais que ele deu para prazer da vida. 19. Estando as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. O que é isso? Ela trabalha, ela é costureira, ela consegue trabalhar. Abre os braços aos pobres e estende suas mãos aos necessitados. Tem um bom coração para ajudar as outras pessoas. Não teme por causa da neve. Por quê? Pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate e faz para si cobertas de linho fino de púrpuras. É o seu vestido. Gente, ela tem bom gosto para se vestir. Agora vem aqui uma área seríssima. Gente, infelizmente, Satanás conseguiu colocar uma nódoa muito grande numa bênção que Deus deu para a mulher. Por que vocês acham que Deus fez a mulher com as formas que tem? Foi para ela se tornar o alvo de sedução e sensualidade no mundo? Para quê? Para que Deus fez a mulher com curvas, com detalhes, com um corpo tão bonito? Para quê? Exclusivamente o seu marido. Então, qualquer outra que esteja usando os seus atributos, que não seja para o seu marido, ela está sendo um alvo de Satanás. Você já parou para pensar num negócio desse? Que tristeza pensar dessa maneira. Ela não sabe como se vestir. A mulher que não é uma bênção, ela não sabe como se vestir. Ela se veste de maneira que ela se torna um problema para os outros homens e para o seu marido. Porque o marido dela não tem como confiar nela dessa forma. Irmãos, rapazes solteiros, a mulher que não sabe se vestir antes de casar, vai piorar depois que se casar. Continua. 23. Seu marido é respeitado nas portas, quando se assenta como ancião da terra. Por que Deus colocou essa frase depois da roupa?
Porque a mulher que não sabe se vestir bem, o marido dela não é respeitado. Não pode ser respeitado. Porque o homem que a mulher dele se veste de maneira que ela possa ser motivo de chacota, ou comentário, ou sedução para outros homens, ninguém respeita esse homem. Engraçado que eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, homens. O homem mais próximo de Deus vê como Deus vê. Então a beleza de uma mulher não está nos atributos externos. Como é que Deus vê a pessoa? Veja aqui agora o 24. Faz roupas de linho fino e as vende, e entrega cintas aos mercadores. Ela é uma pessoa que ela consegue tirar algum subsídio de sua própria casa. A força, agora veja o 25, e a dignidade são seus vestidos. E ela se ri do futuro. Qual moça, qual mulher é vestida de dignidade? Abre a sua boca com sabedoria, e a instrução fiel está na sua língua. Esse tipo de mulher descrita aqui, ela não consegue sabedoria das novelas. Ela não recebe sabedoria da conversa vã aí fora. O 27. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Irmãos, que tipo de mulher é essa que está sendo descrita aqui? 28. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam o quê? Os filhos dela, observe, diz, ela é bem-aventurada. E o seu marido também a louva, dizendo, olha o 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Olha só. Um homem que consegue dizer isso da sua. Agora o 30 não faz parte da conversa do homem. Aqui é o que Deus está dizendo. Enganosa é a graça e passageira é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, esta será? Irmãos, é uma realidade. A mulher que se colocar debaixo do que Deus imaginou para ela, que Deus planejou para ela, e não o que o mundo planejou, ela vai ser louvada. Não adianta, pode esperar. A que não fizer isso, vai acontecer o que está lá em Isaías, que é o que nós vamos estudar. Olhem bem isso daqui. Creio que cada mulher entenderá o seu valor para com seu futuro marido. Em Provérbios 31, fala que uma mulher especial, ela excede o valor a de joias as mais especiais da terra. Eu estava em Washington e fui levada num dos museus para ver o maior diamante da terra. O maior diamante da terra está dentro de uma redoma muito grande. No meio da redoma tem um tecido de veludo vermelho. E no meio do tecido de veludo está lá no meio uma pedra preciosíssima, que não se tem como calcular o valor daquele diamante. É uma gema muito grande, é imenso, dentro daquele veludo. E tinha uma multidão de pessoas ao redor, e eu fiquei tentando entrar no meio delas para conseguir enxergar um pedacinho pequeno daquele diamante. Vejam bem que coisa interessante. Quanto mais valor, mais fechada, mais coberta é a pedra preciosa. E ela está num local que raramente se consegue chegar perto. Poucos conseguem ver, porque aquilo é especial. Agora, isso para um diamante caríssimo. E uma bijuteria estaria onde? Qualquer um ia poder ver. Qualquer um ia poder enxergar. Estaria à mostra para todo mundo. Mas o maior diamante do mundo está escondido. Mulher, pense o seguinte. Quando um homem lhe pediu em casamento, você foi escolhida sobre todas as mulheres da terra. Isso traz responsabilidades e oportunidades que os anjos do céu gostariam de ter. Ela tem em suas mãos o destino e o futuro terreno de seu marido e de seus filhos, para a eternidade inteira. Você já parou para pensar nisso? Você será, mais do que alguém ou qualquer outra coisa, o maior em
impacto no futuro dos seus filhos e de seu esposo. Um homem que sabe, quando chega em casa, enquanto uma mulher triste, rixosa, que está sempre reclamando, ele sabe entender o que eu acabei de falar agora. O maior impacto na vida de uma mulher, na vida de um homem, é uma mulher que não sabe o local e a razão pela qual Deus lhe deu o casamento. A palavra esposa, em inglês, significa tecelã. Tecelã, o que é isso? Aquela que tece com fios e faz roupa. A palavra wife significa tecelã. Ela é aquela que tece, dentro do desenho e beleza no lar, todos os novelos da casa devem ser trabalhados por ela. E ela que consegue fazer a coisa ficar bem bonita num quadrado inteiro. A mulher que não consegue fazer isso, ela não é a descrição boa de uma boa esposa. Outro detalhe interessante da mulher é a parceria. A mulher que é parceira. Você sabe, uma vez eu já fui um tipo de esposa que hoje eu peço a Deus para eu não ser. Quando o esposo chega em casa e ela ainda continua limpando, ou ainda continua bem distante, bem sem se importar com o momento em que seu rei chega dentro de casa, é a mulher que com certeza não vai ter o primeiro lugar no coração dele. Aí você fala, mas eu trabalhei o dia inteiro. Agora, ouça bem o que eu vou lhe dizer. É verdade que certas atividades de mulheres e de homens hoje são iguais. Vemos mulheres e homens hoje competindo nos mesmos empregos no mercado de trabalho. Deveríamos então perguntar, qual é a verdadeira motivação para este emprego? O emprego da mulher. Pode ser poder, ego pessoal, aceitação, reconhecimento de direitos, materialismo ou muitas outras coisas. Nem todas corretas e nem todas erradas. As mulheres se convenceram de que se saírem para trabalhar fora, o aumento da renda propiciará uma vida mais tranquila, um carro melhor, uma educação, uma escola particular e uma lista sem fim de coisas boas para os filhos e para casa. No entanto, as pesquisas mostram que quando isso ocorre, quando a mulher sai de casa para trabalhar, o casal raramente consegue alcançar um padrão de vida sonhado, ou mesmo, ainda que a renda da casa cresça. Uma vez que o casal estabeleceu seu padrão de vida, baseadas na renda dos dois, raramente consegue viver de novo uma vida simples. Nesse estágio, ambos já perderam a noção e o sentido do porquê a mulher foi criada. Irmãos, olha essa frase aqui. Homem se cansa, mulher se acaba. Quantas de nós saímos para trabalhar, para conseguir melhorar a renda da família, num custo altíssimo, porque nossos filhos ficam com quem nunca teria condição de cuidar deles? Tendo que servir em nossa mesa uma comida que jamais Deus pediu que fosse trazida na nossa mesa, e a responsabilidade é nossa. Infelizmente, hoje os papéis estão começando a ficar trocados. Porque as mulheres, por muito tempo, foram massacradas pela sociedade. Isso já foi Satanás que fez lá no início. E você sabe como foi que ele fez? Ele olhou e pensou assim: eu vou acabar com o trabalho que ela poderia fazer tão bom. Porque se eu acabar com ela, eu acabei com a unidade. Eu acabei com a família. E lá no início, no Velho Testamento, a mulher sempre foi massacrada. Por que a gente não vê quase o nome delas no Velho Testamento? Não pense que isso foi Deus que fez. Quando Jesus veio à Terra, ele igualou o trabalho dos dois. Não para que ela saísse e trabalhasse fora, mas deu para ela o que ela tinha perdido. Só que Satanás, quando Jesus foi para o céu, trouxe de novo isso em dose dupla durante a Idade Média. Lá nos nossos pais da igreja, Santo Agostinho dizia assim, ó, e ele era sincero. Ele orava da seguinte maneira: Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci nem cachorro nem mulher. Santo Agostinho, um dos grandes pais da igreja. Por que ele pensava isso? Porque ele foi educado dessa maneira. Ele achava que era um horror ser uma mulher.
No entanto, hoje em dia, infelizmente, Satanás trabalhou com o contrário, fazendo com que a mulher tomasse uma posição de feminista, de machona, a ideia de que ela tem que correr atrás de algo que por acaso ela perdeu. Sendo que ninguém nunca vai conseguir tirar algo que a mulher quer ser. Que ela entender a razão pela qual ela foi criada para isso. Meus irmãos, nenhuma pessoa na terra consegue ter a graça e a qualidade de ter estas qualidades do que uma esposa. Nenhuma outra pessoa consegue fazer dentro de casa, ainda que seja melhor empregada, o que uma mulher é capaz de fazer. Ninguém consegue educar filho nenhum, ainda que seja melhor babá, a maior educadora. Ninguém melhor do que a mãe. No entanto, isso hoje em dia está totalmente trocado. E as pessoas acham que eu tenho que buscar a minha realização pessoal. Irmãs, a mulher que busca a realização pessoal fora, nunca consegue se tornar realizada. Não seria a hora de nós começarmos a voltar no tempo? Não seria a hora de nós voltarmos para aqueles marcos antigos? Será que nós realmente precisamos de todas as coisas que o nosso dinheiro pensa que compra? Para que nós pudéssemos ter algumas bênçãos que perdemos, devemos estar dispostos a perder algumas bênçãos materiais que pensamos que são tão boas. Como, por exemplo, se a mulher puder, pela graça de Deus, voltar a ficar em casa e gostar do que faz. Isso ela só conhece e encontra pedindo a Deus que devolva no coração dela a feminilidade e a graça de poder ela mesma fazer comida para sua casa. Ela mesma cuidar do seu lar e encher de beleza. Olhem bem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Um homem, no trabalho dele, para que o trabalho dê certo, tem que estar muito bem organizado. Seja no escritório, seja pintando uma casa, seja trabalhando com a construção, se ele não organizar o seu trabalho, ele não vai ter bênçãos, é verdade ou não é? Ele não vai conseguir dinheiro. Imagina um homem que tem que ter a sua vida financeira e a sua vida profissional organizada, chegando em casa encontrando um lar todo bagunçado. A casa toda jogada. Por quê? Porque sua esposa saiu para trabalhar também. Muitas vezes o que uma mulher ganha, ela acaba pagando da babá, pagando para a babysitter e para outras coisas que talvez ela fizesse se ficasse. E hoje os consultórios estão cheios de homens infelizes. Jesus ressuscitar. As mulheres foram as primeiras a levar o evangelho. As mulheres foram as primeiras de todos os seres humanos da terra a começarem as orações no cenáculo. As mulheres foram as primeiras a pregar para os gentios. Minhas irmãs, pode ser que nós não sejamos as primeiras a fazer esses trabalhos, mas devemos ser as últimas na terra. As últimas a levar o evangelho avante, a não viver no modelo que o mundo mostra. A pegar de volta aquilo que Deus deu para nós e mostrar aqui na nossa igreja, a coisa aqui é diferente. Que nós não queremos simplesmente um trono no mundo, mas um trono no lar. Porque lá é que Deus diz que nós somos rainhas. E enquanto não tomarmos essa posição, nenhuma de nós vai conseguir ser feliz de verdade. E é para isso, e exclusivamente para isso, que Deus criou essa parte na mulher. Para conseguir, pela graça de Deus, ser para o homem aquilo que ele jamais seria sozinho. E que ele não consegue sendo sozinho de forma nenhuma. Meus irmãos, infelizmente, aqueles que pensam que com o emprego, com o trabalho, vai ter melhor condição para servir a sua casa, não entende que está trocando algo que jamais ele vai ter em qualquer outro lugar. Deus tinha planos para nós ao criar a família como criou. Nós somos ainda as filhas de Sara. Sara era uma mulher que sabia respeitar o seu marido. Eu não podia deixar de falar
dessa frase que as mulheres não gostam e que a maior parte dos homens não entendem. Uma das frases da Bíblia que menos o mundo consegue entender. Mulher, sejam submissas aos seus maridos. Aí eu já ouvi aqui, é verdade, é verdade. Por que eu digo que as mulheres não aceitam e que os homens não entendem? Porque a frase falada dessa forma, ela está incompleta. Na Bíblia está escrito, mulheres, sejam submissas como aos seus maridos, como ao Senhor. E o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Dessa forma fica fácil a submissão. Dessa forma fica gostoso submeter-se a um homem que serve ao Senhor. Este é o poder das filhas de Sara. Deus nos permitiu uma viagem a dois. Ah, se pudéssemos viver duas vezes. Ah, se pudéssemos voltar atrás. Irmãs, respondam só dentro do seu coração. Quantas coisas vocês teriam feito diferente? Quantas coisas deveriam mudar? A boa notícia dessa manhã é que, graças a Deus, nós podemos viver outra vez. Porque cada sábado, cada dia, Deus renova as bênçãos dele sobre nós. E Deus pode abençoar de novo a nossa casa, a nossa vida. Irmãos, se cada família hoje, nesse sábado, se reunisse e tentasse reformular a casa, reformular a vida, nós poderíamos ter, nas nossas igrejas, famílias mais bem estruturadas. Uma das mulheres mais bonitas do mundo, ela era muito especial, bonita, alta, magra, pequena, mas ela não tinha, ela era pequena de estrutura. Ela não era uma mulher grande, ela era alta, mas pequena de estrutura, fininha. Essa mulher foi considerada um ícone de beleza no seu tempo. E ela morreu aos 61 anos de idade, lindíssima, lindíssima. Uma das mulheres mais bonitas do mundo. Vocês sabiam? Além de ser atriz de cinema, lindíssima, perfeita, nunca aceitou que ninguém fizesse do corpo dela um comércio. Ela parou de ser atriz quando ela teve o seu primeiro filho e dedicou toda a sua vida ao seu esposo e aos seus 2 filhos. E quando foi perguntada por que ela fez isso? Por que você jogou fora a sua carreira? Foi essa pergunta do repórter. Sabe o que ela respondeu? Quem falou que eu joguei fora? Eu retive a única coisa pela qual eu nasci. Ser esposa, mãe e mulher. Ela foi autora disso que vocês vão ver aqui agora. Coloquem para mim, por favor, essas frases. E deem uma olhada nisso daqui. Ela foi autora de uma das coisas mais bonitas a respeito da mulher que o homem já viu. Veja se os homens concordam com isso que vocês vão ver. Observam para ver se é assim mesmo. Os meninos saíram correndo para ver se colocam ali. Ok? E vejam que grandiosidade. Essa mulher, tão perfeita, tão bonita, a maneira como ela viveu, como ela trabalhou a sua própria vida, trouxe tantas bênçãos para a terra, porque ela soube segurar, embora ela não fosse religiosa, soube segurar o que Deus deu para ela. Deem uma olhadinha. Pode passar. Para ter lábios atraentes. Diga o quê? Pode ler junto comigo, por favor? Para ter lábios, olhos belos, procure ver o lado bom das pessoas. Para ter um corpo esguio, divida sua comida com os famintos. Para ter cabelos bonitos, deixe uma criança passar seus dedos por eles pelo menos uma vez por dia. Pessoas, muito mais que coisas, devem ser restauradas, revividas, resgatadas e redimidas. Para ter uma boa postura, caminhe com a certeza de que nunca andará sozinha. Jamais jogue alguém fora. Lembre-se que, leia comigo, se alguma vez precisar de uma mão amiga, você a encontrará no final de seu braço. Ao ficarmos mais velhas, descobrimos porque temos 2 mãos. Uma para ajudar nós mesmos, a outra para ajudar o próximo. A beleza de uma mulher não está nas roupas que ela veste,
nem no corpo que ela carrega, ou na forma como penteia o cabelo. A beleza de uma mulher deve ser vista onde? Nos seus olhos. Porque esta é a porta para o seu coração, o lugar onde o amor reside. Essa é a mulher de quem eu estou falando. Essa é a mulher, uma das mais bonitas do mundo. A beleza de uma mulher não está na expressão facial, mas a verdadeira beleza de uma mulher está refletida em sua alma. Está no caminho que ela amorosamente oferece e dá, na paixão que ela demonstra. A beleza de uma mulher foi ela que escreveu isso. Hepburn é o sobrenome dela. Foi uma das mulheres mais inteligentes que nós tivemos, porque ela soube viver. Você jamais encontrou alguma coisa a respeito dela no mundo que trouxesse vergonha para o seu marido. Ela nunca, jamais. O marido dela, quando foi questionado a respeito dela, ele disse, ao comentar, minha esposa tem tantas qualidades que eu não saberia dizer para vocês. Como vale a pena fazer aquilo para o que o Deus nos criou, para aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos? Irmãs, Satanás quer derrotar a nossa missão. Volte a respirar, minha irmã. Liberte-se dessa carga que o mundo impôs sobre nós, de sermos bonitas por fora, de competirmos com os homens, de não aceitar a submissão, de não permitir que sejamos simplesmente mulheres. Volte para aquilo que Deus permitiu que você fosse, para o qual o mundo não estaria completo se você não viesse à existência. O único que quer tirar isso de você é Satanás. Não permita. Nós somos rainhas que temos o compromisso com a cruz de Cristo e não com o trono somente. Um dia nós vamos ter que dar conta, pela graça de Deus, de todas as coisas que pelo poder do Espírito o Senhor Deus nos deu. Tem um escritor interessante que comenta, assim como a divindade é repartida em 3 seres divinos, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus, a família humana também é repartida em 3. O pai, o filho e a esposa. O pai é aquele que está ali na função de proteger, de abraçar, de atender, de direcionar. O fato de direcionar não significa que a mulher não tenha cérebro. De direcionar, de dar bons motivos na vida, de fazer dela uma mulher que se sente tranquila, em paz. Dos filhos é estar sendo dirigidos. E a outra parte? Um representa o pai, outro representa o filho. E a outra parte, a mulher, representa quem na divindade? O Espírito Santo. O Espírito Santo que, com sua influência, trabalha dentro de casa, ensinando, confortando, animando e construindo a casa para que não peque. Irmãs, como seria bom se nós pudéssemos voltar a preparar nossa casa para o pôr do sol. Preparar nossa casa para os cultos de sábado com aquele cheiro especial, não depois do horário do sábado. Como seria bom se nós pudéssemos ter de novo a graça e a alegria de ver nosso esposo e nossos filhos trabalhados, cuidados e amparados por nós e não pelos outros, não pela lavanderia e nem pela babysitter. Isso é ser rainha de verdade. Isso é ter realmente a descrição que Deus tinha. Ele tinha planos especiais para nós. Irmãs, olhe bem. No plano das 3 mensagens angélicas, no plano que Deus deu para essa igreja, não existe como fazer esse plano chegar no fim, através de nossas famílias, se cada um de nós não pegar a sua parte. Você já parou para pensar nisso, irmã? Se cada um não pegar a sua parte neste plano, a mensagem não vai ser falada por essa igreja.
nas igrejas cristãs aí de fora, nas igrejas, nas comunidades cristãs, existe já um grupo especial de mulheres que estão se reunindo para tentar voltar aos princípios. Olhem bem isso daqui. Elas querem de novo o seu lugar na sua casa, querem arrumar um jeito de enxugar as despesas para não precisar trabalhar mais tanto fora. Por que nós não poderíamos fazer isso na nossa igreja também? Por que nós não poderíamos tentar, procurar fazer alguma coisa que mudasse a realidade das nossas famílias? Eu queria saber quantos homens daqui, aqui é só para os homens, gostariam que suas esposas voltassem a trabalhar em casa, a cuidar de seus filhos e trabalhar em prol de sua própria família. Eu quero ver os braços. O que vocês acham disso? Não tem alguma coisa estranha na nossa sociedade? Não tem alguma coisa estranha? Quantos desses homens, desses mesmos que levantaram as mãos, estariam dispostos a enxugar os gastos em casa para conseguir ter essa bênção? Levanta aqui as mãos. Amém. Eu vi os homens levantar bem rápido aqui a mão. Por quê? Irmãos, isso nós precisamos pela graça do Senhor. Veja que isso é o anseio de todo o coração. Em nome de Jesus, vamos pegar de volta isso que Deus deu para nós. Vamos trabalhar de volta da maneira como o Senhor Deus planejou. Nós teremos na igreja pessoas mais felizes. Teremos na sociedade famílias mais bem estruturadas, filhos mais bem criados, pessoas com mais luz, com mais alegria e com certeza absoluta, pessoas com mais vontade de viver e preparadas para a última mensagem da terra. Eu queria pedir agora uma coisa bem especial. Eu vi homens saírem do seu lugar e virem para perto de suas esposas. Eu queria agora que, em nome de Jesus, antes de nós terminarmos e cantarmos o último hino, que toda pessoa que está com sua esposa, que está com sua família, pedisse a Deus agora pela família. Irmãs, o marido quando ora pela esposa, quando ele pede a Deus, olhe bem, por ela, ele a abençoa para a vida. Eu no início dei a descrição de um homem infeliz. Um homem solteiro infeliz é aquele que não conquistou uma mulher durante a sua vida. A descrição de um homem casado infeliz é aquele que não conquistou a sua mulher durante a sua vida. Certo? Aí ele pensa, não, é porque ela é muito ruim, porque ela não é boa. Irmãos, nossos consultórios estão cheios de homens infelizes, porque não souberam conquistar suas esposas. E Deus pode dar condição para isso. E Deus dá completa condição para isso. Agora a descrição de uma mulher infeliz. Sabe qual é a descrição de uma mulher infeliz? É aquela, mulher solteira infeliz, é aquela que usa os atributos do seu próprio corpo para conquistar todos os homens. A descrição de uma mulher casada infeliz, aquela que não consegue segurar o amor do seu marido. Coisa séria, né? Como que isso se consegue? Só aos pés do Salvador. A oração de um esposo faz uma diferença muito grande dentro da casa. E eu queria pedir agora aos esposos que estão aqui em nome de Jesus, que orassem por sua esposa agora dentro da igreja. Que abraçasse ela, que abraçasse seus filhos, chamasse para perto. E pedisse a Deus a bênção do sacerdote para sua esposa, para sua família. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Pouca coisa no mundo é mais confortadora do que o abraço do marido da gente. Do que a aproximação de ficar pertinho dele. E quem estiver sozinho, peça a Deus agora por uma esposa, por alguém, por um esposo, segundo os olhos de Deus. Vamos orar todo mundo agora? Todo mundo agora vai orar por isso, pelo que Deus quer. Peça ao Senhor. Podem ajoelhar se quiserem. Possa pedir ao Senhor Deus, chama a sua família para pertinho de você. Isso faz a diferença. E nós vamos orar, pedir a Deus nesse momento, para que Deus faça na nossa casa. Todo esposo
eu vou fazer um desafio para a nossa igreja. Vamos pedir em nome de Jesus. E eu vou pedir isso na oração que eu vou fazer aqui agora. Em nome de Jesus Cristo. Que pelo menos uma vez por dia, o esposo ore sobre a sua esposa em casa. Será que é possível isso? É possível? Maridos, vocês podem fazer isso? Uma vez por dia, pedir a Deus por ela. Pedir a Deus pela sua família, junto com ela. Essa oração é muito importante. É a oração do sacerdote do lar. É a oração do homem para o qual Deus colocou dentro da sua vida para lhe ser uma bênção. Então peça isso em nome de Jesus. No início nós cantamos esse hino, É Manhã no Coração. E eu queria pedir licença para mudar o hino e cantar de novo. Em vez de cantar esse hino para o final, canta esse É Manhã no Coração. Vamos cantá-lo novamente? Porque eu queria que você prestasse atenção nessa letra, aonde diz assim: com Jesus, eu tenho um paraíso em mim. E então se torna manhã no meu coração. Com Jesus, eu tenho força para poder fazer os meus deveres. Por isso se torna manhã no coração. Com Jesus, eu consigo fazer parte direito de uma família. Por isso, é manhã no coração. Com Jesus, eu consigo fazer todas as coisas para as quais Deus me criou. E nisso eu consigo ouvir os pássaros cantarem melhor na minha vida. Por isso, é manhã no coração. Meus irmãos, Deus tinha um plano de que cada família do povo de Deus do advento fosse um Éden. Em nome de Jesus, vamos voltar a essa origem. Se você, pai, se você, esposo, chegar em casa hoje e começar a fazer uma reforma nessa área no lar, você vai ter uma esposa mais feliz. Você vai ter um lar mais equilibrado. E você mesmo vai ser mais feliz. E a última frase para vocês, homens queridos. Olhe bem. Se sua esposa não receber o primeiro lugar, eu vou falar de novo. Se sua esposa não receber o primeiro lugar, você perde. Só tem um jeito de você ganhar. É dando a ela o primeiro lugar. Lembra de Adão? Foi assim que Adão foi feliz. E Adão foi muito feliz com Eva, viu? Hoje à tarde nós vamos comentar sobre a espécie, o tipo de mulher que todo homem gostaria de ter. E eu gostaria muito que os homens estivessem aqui para ver se eles acham que isso é verdade. Vamos orar agora. Eu quero dar a bênção também, que Deus me conferiu para dar para a igreja. E eu queria dar essas bênçãos em nome de Jesus para as mulheres que, como eu, desejam tanto serem felizes e fazer sua família feliz e a elas próprias. Eu quero pedir a Deus que, em nome de Jesus, nossa igreja comece um novo capítulo. Um capítulo diferente. De reforma pessoal e reforma em casa. Talvez precise algumas roupas do guarda-roupa não serem mais usadas. Talvez precise dar mais valor a algumas coisas que nós há muito tempo não lembramos como é que se faz. Talvez nós precisemos reformular a nossa agenda. Talvez a gente precise tomar na mão alguns compromissos que nenhuma outra pessoa da terra, nem os anjos, são capazes de fazer como nós. Olhe bem, nem os anjos. Então, em nome de Jesus, volte para casa e reconstrua de novo a tua história. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nunca nenhuma vez eu chamei o Senhor de mãe, mas o Senhor me chamou de mãe. O Senhor me chamou de filha, de irmã. O Senhor me chamou de esposa. O Senhor me chamou de companheira. O Senhor disse que eu era valorosa. E o Senhor disse que eu tinha tantas qualidades que minha qualidade excedia de rubis e de joias preciosas. Meu Deus, em nome de Jesus, me ajude a viver fazendo jus, Senhor, a isso que o Senhor nos concedeu. Pai Santo, eu quero te pedir que o Senhor abençoe as mulheres. Que em nossa igreja, Pai Santo, não se ouça os provérbios que não nasceram na palavra de Deus e que se usa aí por fora. E que em nome de Jesus, nós mesmas não venhamos a dar oportunidade para os homens pensarem de nós
as coisas tão ruins que Satanás tem semeado nesse mundo. Nos ajude a mudar, Senhor. Nos ajude a buscar a beleza, aquela que realmente importa e que não muda com o passar dos anos. Nos ajude, Senhor, a com dignidade ter um caráter de tal maneira vestido que possamos ser alvo de admiração lá fora, mas principalmente em nossa casa. Eu te peço por nossos esposos, Pai, e te peço perdão por todas as vezes que não fizemos por eles aquilo para o qual o Senhor Deus nos criou, que era completar algo no coração deles. Obrigado por nos tirar deles. Obrigado pela frase tão sábia que o Senhor nos usou, que enche nosso coração de alegria, que o Senhor nos faz uma carne só com eles e que também devemos ser submissas. Ajude os nossos maridos, Pai Santo, para que possam compreender esta frase e nós mesmas para que possamos aceitá-la. Em tuas mãos eu entrego os nossos filhos e te peço perdão por eles. Te peço perdão por aquilo que não fizemos por eles. E te peço que em nome de Jesus hoje, ao reformularmos nossa casa, possamos entender que para a tua mensagem final no mundo possa ser dada, nós precisamos começar a fazer a nossa parte. Senhor, em tuas mãos entrego a tua igreja, o pastor Eliakim e sua esposa. Te entrego as famílias, te entrego os filhos, te entrego a nós mesmas, te pedindo que em nome de Jesus o Senhor nos abençoe. Amém, Senhor. Deus abençoe você e até daqui a pouquinho.